4 versículos bíblicos maravilhosos com a aplicação e a explicação. Você vai entender o que esses versículos significam, o que eles querem dizer, mas você vai saber também como eles se aplicam na sua vida prática. Vem comigo porque esse vídeo está demais. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada. Eu sou professor de teologia e aqui nesse canal eu ajudo você a ter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, porém usando a teologia de uma forma simples e descomplicada. Você quer aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus? Então faz o que eu vou te falar agora, preste atenção. Se inscreve aqui no canal, é muito simples, é só você clicar aí em inscrever-se. Ativa todas as notificações, o sininho, para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar por aqui. E claro, dá esse seu like, seu joinha, seu belezinha, porque aí eu sei que esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, que eu estou gravando hoje, é o tipo de vídeo que você quer que eu faça mais, que vai te ajudar e aí eu vou fazer mais conteúdos como esse. Combinado? Bom, nesse vídeo de hoje aqui, então, nós vamos ver aí 4 versículos, como eu disse, com aplicação e explicação. Qual que é a diferença? A explicação, eu vou trazer aqui para você, a explicação teológica, para você saber em que contexto aquele versículo está situado, por que ele está falando aquilo, o que está ao entorno dele. E a aplicação é como que aquele versículo se aplica na nossa vida na prática. Não adianta você ter um sem o outro. Se você apenas entender a aplicação, vai ficar aquela pergunta, tá, mas o que eu tenho com isso? O que esse versículo influencia na minha vida? O que o Senhor está me instruindo aqui? Se você só tiver explicação. Agora, se você só tiver a aplicação, é perigoso, porque muitas pessoas pulam direto para essa parte na igreja, né, chegam lá com o versículo aplicando, mas aplicam errado porque não entenderam a explicação, a interpretação, o que a gente chama na teologia de exegese desse versículo. Você só pode aplicar corretamente se você entender o versículo corretamente. E nesse vídeo nós vamos fazer esse passo a passo aqui juntos. E olha só, você que está chegando agora no canal, fique muito atento, porque daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para você aqui que quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, uma dica interessante, bacana, então fique ligado aí. Vamos lá? Bom, olha só, deixa eu colocar aqui para você. Primeiro versículo nosso aí é esse daqui, ó. Mateus capítulo... Opa, ainda não apareceu. Espera aí que vai aparecer para você. Agora sim, ó. Mateus capítulo 18, versículo 1. O que é que diz em Mateus 18, 1? Diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus, quem? Os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Vamos lá. Qual é a explicação desse versículo? Vou te dar aqui uma explicação teológica sucinta, direta, breve, objetiva e de um modo fácil de você entender, tá bom? Explicação desse versículo. Bom, para entender esse versículo, você precisa entender o que é que está acontecendo aqui. Mateus 18, 1. Nessa passagem, o que é que está acontecendo? Existia um assunto que estava sempre na boca dos discípulos. Que assunto era esse? Um assunto que foi citado várias vezes no Evangelho e é o seguinte: quem é porventura o maior no reino dos céus? Os discípulos nessa fase só falavam disso. Os discípulos queriam saber de qualquer forma quem era o maior no meio deles. E aí o que é que Jesus faz? Quando Jesus percebe nos seus discípulos esse sentimento, Jesus repreende os seus discípulos e o Senhor Jesus fala de 3 atitudes que são necessárias para haver unidade entre nós. Você, a essa altura, está se perguntando: que atitudes são essas, professor? Essas 3 atitudes? Vou te contar, claro que vou. Vamos lá. Primeira, humildade. Se você quer que haja unidade, que tenha união,
no nosso meio, no meio do povo de Deus, tem que ter humildade. Para ter união no meio do povo de Deus, tem que ter honestidade. Para ter unidade no meio do povo de Deus, tem que ter perdão. Sem essas três atitudes, não tem unidade, não tem união. Humildade, honestidade e perdão. Mas olha só o que eu vou te falar. Essas três atitudes, humildade, honestidade e perdão, que são necessárias para haver unidade no nosso meio, eu não tirei de trás da minha orelha. Elas estão no texto bíblico. Presta atenção em mim aqui, que isso que eu vou te falar é muito importante. Nós não podemos inventar significados para a Bíblia, não podemos inventar as coisas. Tudo aquilo que nós explicamos, que nós entendemos e que nós aplicamos, precisa estar na própria Bíblia, tá? Isso na teologia a gente chama de hermenêutica. Eu sei, essa palavra para você que é novo aqui, uma palavra difícil, diferente, mas não se preocupe. Hermenêutica tem a ver com a forma certa de interpretar a Bíblia, de entender. Então, todas as vezes que você ver alguém pregando, ensinando a Bíblia, ou que você for ensinar a Bíblia, preocupe-se em interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia. Vamos ver isso? Olha só, falei para você que eu não inventei isso, né? Humildade, honestidade, perdão. Isso está no próprio texto. Olha lá, humildade. Lá em Mateus 18, né, dos versículos 1 ao 14, Jesus fala da humildade. Dos versículos 15 ao 20, Jesus fala da honestidade. E dos versículos 21 ao 35, Jesus fala do perdão. Tá certo? Então, olha aqui para mim. Você já viu aqui o versículo, Mateus 18:1. Você viu a explicação desse versículo, que está em volta dele, o que está em torno, que a gente chama na teologia de contexto. E agora você vai ver a aplicação, ou seja, aquilo que as pessoas falam às vezes. Quais as lições dessa passagem? Que lições nós extraímos? O que nós aprendemos? Como que ela se aplica a mim? Então vamos ver aqui. Vimos a explicação, vamos ver agora a aplicação desse versículo. Aplicação. O que nós mais vemos nas igrejas é divisão, não é verdade? O que nós vemos na igreja com grande frequência é separação. Nós mais vemos é rachas, rupturas irreconciliáveis. E aí eu te pergunto, o que será que está por trás de tudo isso? Você sabe o que está por trás de tudo isso? É o orgulho. Concorda comigo? É a vontade de ser maior do que os outros irmãos. Não tem gente assim na igreja? Isso é o que a gente chama de megalomania. O que é megalomania? É mania de grandeza. Você fala uma coisa, por exemplo, com a pessoa, né? Ah, eu consegui um emprego, ela conseguiu um emprego melhor. Né? Ah, adquiri isso, ela adquiriu o melhor. Ela sempre tem que ser melhor, ela sempre tem que ter... Não tem pessoas que têm essa megalomania? Pois é, existem muitas pessoas, e nós mesmos, às vezes demonstramos esse tipo de atitude, de querer ser alguém aqui na Terra. Já viu aquela frase assim, você sabe com quem você está falando, rapaz? Você sabe, eu sou autoridade eclesiástica, eu sou pastor, missionário, fundador, apóstolo, eu sou isso, aquilo outro. Pessoas com mania de grandeza. Ouçamos a repreensão de Jesus. Sejamos humildes como uma criança. Porque quando os discípulos estão ali querendo saber quem é o maior, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles ali, porque a criança é um exemplo de humildade. Quando ela não é criada como uma criança mimada, não é? Ela é um exemplo de humildade. Por quê? Porque ela depende do seu pai para tudo. Para comer, para vestir, para dormir, para se proteger, para ser defendida. Depende do pai para tudo. Não podemos ser ou nos achar autossuficientes. Eu me basto. Eu sou tal. Eu sou o cara. Nós precisamos entender que dependemos de Deus para tudo. E quando nós temos esse senso de dependência do Senhor, nós não vamos nos achar maior do que os outros, ok? Vamos para
O segundo versículo, Salmo 73, verso 2. Que diz o Salmo 73, 2? Diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Qual a explicação desse versículo, professor? Eu já vou te falar, mas antes presta atenção aqui em mim. Eu falei aqui com você sobre interpretação da Bíblia, né? Que a gente chama na teologia de hermenêutica. Apesar desse nome difícil, eu tenho um método para te explicar hermenêutica que torna muito mais fácil, tá? Numa linguagem super descomplicada. O meu método se chama IBD, é o Interpretação Bíblica Descomplicada. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia corretamente, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você. Espera o vídeo acabar e aí você vai lá debaixo do vídeo e procura lá IBD, Interpretação Bíblica Descomplicada, para você aprender passo a passo comigo tudo que você precisa fazer para interpretar a Bíblia com profundidade e de forma correta, ok? Então vamos para a explicação deste versículo, Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. A explicação teológica deste verso é o seguinte: esse salmo aqui foi escrito por Asaf. E esse salmo foi escrito para Asaf expressar a perplexidade dele. O salmista Asaf está perplexo. Ele está perplexo por quê? Porque ele está contemplando, ele está observando a prosperidade do ímpio. Ele vê o ímpio prosperar e aí ele entra num momento de fraqueza espiritual, porque o ímpio está prosperando. E ele parece ficar à beira de desviar-se do caminho da fé. Ele diz: quase me resvalaram os pés, ou seja, meus pés quase se escorregaram. Ele admite que a confiança dele em Deus vacilou nesse momento. O salmista descreve a fragilidade da sua fé naquele momento. Ele quase cedeu à dúvida. Ele quase cedeu à tentação de questionar se Deus realmente é justo. Tudo porque ele olha para a vida do ímpio e ele vê que aparentemente os ímpios são saudáveis, são prósperos, tudo dá certo para os ímpios, enquanto o salmista Asaf conserva puro o seu coração, lava as mãos na inocência, mas, como diz o verso 13, parece ser em vão. Professor, como que esse versículo se aplica? Qual a aplicação desse versículo? Vamos lá. Aplicação. Esse salmo nos ensina que ser crente não é garantia de uma vida sem dificuldades. Se alguém falou para você que ser crente é viver sem dificuldades, mentiram para você. Ao contrário, nós vemos tanto na Bíblia como na história da igreja que pessoas tementes a Deus, às vezes, ou por vezes, ou frequentemente até, enfrentavam grandes provações. Também nós aprendemos a confiar em Deus para além daquilo que os nossos olhos veem, porque a prosperidade do ímpio, ela é temporária. Eles estão, como o salmista vai dizer mais à frente, em um lugar escorregadio, qualquer hora eles caem de lá. E sem dúvida, com esse salmo, nós somos encorajados a conhecer mais a Deus. Você deve procurar conhecer mais a Deus. Porque o salmista achou que conhecia Deus, mas ele não conhecia era nada ou muito pouco de Deus. Deus não pode ser abarcado, esgotado pela nossa capacidade mental. Por mais que você ache que você conhece de Deus, você precisa conhecer mais de Deus. Porque Deus é muito mais do que você pensa que Ele é.
tem mais, tem um nível mais fundo que você precisa ir e alcançar acerca do conhecimento de Deus. Ok? Vamos para o nosso terceiro versículo, Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2:13. Olha só, você que está chegando aqui no canal, que ainda não conhecia o canal, e eu falei que eu tinha algo aqui para te falar, é o seguinte. Tem um segredo que talvez você não sabia, mas você vai ficar sabendo. Na descrição dos meus vídeos, eu sempre deixo para você aqui alguma coisa que vai te ajudar. Pode ser um presente, pode ser indicação de outros vídeos. O curso de interpretação bíblica está sempre na descrição do vídeo. Então, o ouro está na descrição. Não saia daqui sem consultar a descrição do vídeo. Professor Elbert, como eu acho esse negócio, esse tal de descrição? Não sei o que é isso. É muito simples. A descrição do vídeo está debaixo desse vídeo aqui. Está escrito aí mais, vou mostrar mais. Você clica aí e vai se abrir um monte de coisas aí para você poder ler e pegar aí o que eu deixo de bom para você, tá bom? Esse link aí azul, essa que está escrito de azul é o link que você clica, você cai direto lá no que está falando ali, ok? Bom, dito isso, vamos aqui voltar para o nosso versículo. Joel 2:13. Mas o que diz Joel 2:13? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Professor, qual é a explicação desse versículo? Vamos lá, uma explicação teológica, porém breve, objetiva, descomplicada e direto ao ponto. O juízo de Deus começa dentro da casa de Deus. Esse texto aqui está falando do juízo de Deus contra o seu próprio povo. Olha isso. Não é contra os ímpios. A gente sempre está acostumado a pensar em Deus fazer juízo contra aqueles que não o temem. Mas esse texto está falando do juízo de Deus contra o seu próprio povo. Porém, não é tarde para o povo de Deus se arrepender. Porque nós lemos aqui no texto, você observou? Se você não observou, você tem que prestar atenção na leitura do texto. Eu li aí, você viu que está escrito lá, rasgar as vestes. Aí você se pergunta, o que é isso, professor? Por que o texto fala rasgar as vestes? Bom, rasgar as roupas, lá nos tempos bíblicos, para os judeus, era uma forma de demonstrar tristeza. Eles estavam tristes, então rasgavam a roupa. Mas o profeta os exorta a rasgar as roupas? Não. Ele fala para eles rasgarem o coração. Aí você me pergunta, professor Elbert, por que rasgar o coração? Isso é porque para o judeu, o coração representava o quê? O centro do homem, com todos os seus atributos, atributos físicos, atributos intelectuais, atributos emocionais. Ou seja, Deus queria uma mudança radical, uma mudança de pensamento, uma nova forma de enxergar as coisas, uma substituição do velho padrão por novas ações, ações adequadas àqueles que temem a Deus, ao Senhor. Qual é a aplicação, professor, desse versículo? O que ele quer dizer para a minha vida? Quais as lições que eu tiro daqui? Bom, primeiro, Deus não quer apenas que você levante suas mãos na igreja. Choros, lágrimas, gemidos, emoções. Deus não quer só isso. Lágrimas, né? Mas já ouviu aquela frase, lágrimas de crocodilo? Pois é, Deus não quer isso. Tudo, lágrimas, mãos levantadas, choros, emoções, tudo isso, se não tiver uma atitude interna, se for só essa atitude externa, mas não tiver uma atitude interna de quebrantamento, tudo isso para Deus não serve de nada, é mero ritual. Segundo, nós aprendemos nesse texto que nunca é tarde demais para nos arrependermos com sinceridade diante de Deus. Precisamos ver
onde nós caímos e nos voltar para o Senhor. Porque o versículo diz que ele é misericordioso e compassivo. Aleluia. Nosso Deus é misericordioso e compassivo. Quarto versículo, João 4:29. O que diz João 4:29? Vinde comigo e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Observe isso. Será este, porventura, Cristo? Observe bem esse versículo. Preste atenção para você poder entender. Porque a gente vai vir agora para a explicação desse versículo. Bom, o que é que, ou melhor, quem é que está falando nesse versículo? Quem está falando aqui é a mulher samaritana, lembra dela? E ela está falando de quem? Quem é o homem que ela está falando, que disse tudo o que ela tem feito? Era Jesus. Então o Senhor Jesus evangeliza a mulher samaritana, confronta o pecado dela. Tiveste 5 maridos, que tu tens agora não é teu. Falou para ela da água da vida, água viva. Ô mulher, se você soubesse, você me pediria água viva que eu te daria. Você não vai mais ter sede, precisar voltar no poço. Ela não entende nada, mas o Senhor trabalha na vida dela e se revela a ela como aquele que poderia saciar a sua sede. O que aquela mulher faz? Ela guarda a revelação? Não, ela compartilha a revelação. Então, qual é, professor, a aplicação disso? Como que isso se traduz em termos práticos? O que nós aprendemos? Qual a lição desse versículo? Vem comigo. A revelação que a mulher compartilha é o quê? É a revelação de Jesus, não é? Jesus se revelou a ela e ela revela Jesus aos homens. Jesus se revela a ela e ela revela Jesus para os homens. Aí vem a questão. Primeiro, você tem revelado Jesus aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos? Quem recebe a revelação de Cristo não guarda essa revelação para si. Ele espalha essa revelação para o mundo. Eu coloquei aqui uma frase para você do príncipe dos pregadores, Charles Ransom Spurgeon, que disse algo brilhante. Olha só o que ele diz. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Segundo, Jesus disse tudo o que aquela mulher fazia. Lembra que eu chamei a sua atenção lá na hora da leitura para perceber isso? Ou seja, isso mostra que Jesus conhece você. Jesus sabe, inclusive, dos seus pecados. Jesus sabe das suas misérias. E por isso, ele oferece para você a água da vida. Porque somente podemos saciar a nossa sede em Cristo. Às vezes os homens buscam saciar a sua sede nos vícios, nas drogas, numa vida profana. Eles buscam de todos os modos preencher o buraco que tem dentro deles e saciar essa sede, essa necessidade, esse vazio. Mas essa sede só pode realmente ser saciada e satisfeita quando nós bebemos da água viva que é Cristo. E essa água viva se faz dentro de nós uma fonte que jorra para a eternidade.